can first kind of get our eyes on
OBS, go through all the panels, and familiarize yourself with how to use the UI within OBS. So the first thing on the left here, we have our scenes. Our scenes are the different scenes that you can choose while you're streaming, whether that's your chatting screen, your gaming screen, starting soon. Starting soon and ending screens are really like not used as much anymore with a lot of streamers. Some big ones still use it. A lot of new streamers just kind of show up and pop on. They're ready to go. Up to you guys on how you want to set it up. I'm going to set it up like this so that way it covers all the bases. Inside of our scene, you can have sources. Now your sources can be your camera, your screen, overlays, chat overlays, alerts. This is your audio mixer. It shows all of the different audio inputs that are inside of a scene. This can be your mic, your music, your game, whatever you have. Open up a separate window inside of Chrome, set up your stream, set up what it was going to show, and then be able to like start streaming in one place, start it in another place. Now we have inside of OBS a way to adjust what your broadcast is going to be before you start streaming. So you can start streaming from here, manage a broadcast, start recording, start a virtual camera, studio mode, and settings. And then you can also adjust the settings for your virtual camera. At the top here, you can see that we are in profile annotation here. So click on settings. So on the general page, there are a couple that are optional for you guys to choose if you guys want to choose them. I'm probably not going to choose any from this general page, but the first couple ones are if you want to show a confirmation dialogue when you start streaming, kind of for extra confidence, I guess, that your stream has started or your stream has stopped or when you've stopped recording. Click this on and then hit apply if you guys want to show that. We're going to leave that off. Snapping is awesome, leave it on. These should be all the default settings so far, so I didn't change anything. You guys can if you want to. Your appearance, you guys can change the theme if you want to, and the style, I'm going to leave it as is. For the stream, this is just showing, this is like where you connect your account if you skip that step, where you're like, I don't even have that set up yet. If you guys want to set it up later, this is where you'll go to do it, into settings in the stream. Then for output, this is where we are going to change actually a lot of this stuff. First, what I'm going to do is I'm going to change this to advanced, and then we're going to go through some of these settings. Let's make this window a tiny bit bigger. Some of these settings we're going to leave as is. So like, for example, the audio encoder. Normally your computer only has one or two of them, and the one that's normally chosen by default from OBS is normally the best. The video encoder, this will be different for you than it is for me. Mostly because I'm on a Mac, and you guys will probably, I don't even have that set up yet. If you guys want to set it up later, this is where you'll go to do it, into settings in the stream. Then for output, this is where we are going to change actually a lot of this stuff. First, what I'm going to do is I'm going to change this to advanced, and then we're going to go through some of these settings. Let's make this window a tiny bit bigger. Some of these settings we're going to leave as is. So like, for example, the audio encoder. Normally your computer only has one or two of them, and the one that's normally chosen by default from OBS is normally the best. The video encoder, this will be different for you than it is for me. Mostly because I'm on a Mac, and you guys will probably be using OBS on a PC. So actually what I can do really quick is I can show you my screen. Yeah, so for my PC, it's FFmpeg, and then NVIDIA HVENC H.264. Of course, I can't change any of that right now because I am recording, but this is what I have mine set to. I have mine set to a constant bit rate, and then it's 12,000 per second. I'm mostly worried about recording more than I am streaming, so 12,000 is probably going to be, it may be too much for your internet. The higher you go up on this, the more bandwidth from your internet it will take, and it will run a little bit more of your CPU/GPU to be able to render at a faster bit rate. The highest that you can go on YouTube is 51,000, so I mean you have a huge ceiling that you could go to, but normally that's when you're streaming in 4K, 4K 60. If you're going to be streaming in 1080 30 or 1080 60, which at the lowest you should probably stream at 1080 60, this is this can be too much. Anywhere from 8,000 to 15,000 probably going to be a good window for you to choose. Also in the description I will leave this page link, and it basically is YouTube's recommended bitrate settings based on your ingest and resolution frame size.
and your frame rate. And so if we're doing 1080p at 60 FPS, we're not going to look at H.265 or H.265. We're going to look at the recommended bitrate settings for H.264, and that is 12 megabytes per second. So I think my range was 8,000 kilobytes per second to 15 kilobytes or 15,000 kilobytes per second, and 12,000 kilobytes per second, or 12 millibytes per second, is right in the middle of that. If you are doing a lot of moving around in video games, high, fast-paced, the pixels are constantly changing colors, you may want to bump this 12 megabytes per second up to 15 or maybe even 18 if your upload speed can't allow it. Again, like the highest you can. O Java já era. Quantas vezes você já leu essa frase nos últimos 5 anos? Se você frequenta fóruns, grupos do WhatsApp ou qualquer outro grupo de programadores, parece que o Java é uma espécie de relíquia arqueológica que sobrevive por teimosia. Dizem que o seu tempo e de onde estiver.
oferecendo. Python foi responsável por acabar com o Java nas ciências de dados, que o JavaScript, junto com o Node, também acabou com ele na agilidade, e que a linguagem Go e o Rust colocaram o Java no chinelo no quesito performance de baixo nível. Mas eu quero que você faça um exercício comigo agora. Abre aí o seu LinkedIn, vai lá na barra de pesquisa e digite desenvolvedor Java. Depois olhe os salários, olhe o tamanho das empresas. A gente está falando aí de Itaú, Bradesco, Amazon, Netflix, Uber e até NASA, cara. O que eu vou te falar hoje não é opinião de fã-clube, é uma análise crua do mercado de engenharia de software e economia. Se você que está confuso com tanto hype, ou um dev que já atua, está andando em círculos, aprendendo o framework da moda que morre em 6 meses, esse vídeo foi feito para você. Nos próximos minutos eu vou desintegrar cada mentira que te contaram sobre a linguagem Java e te mostrar por que essa linguagem, em pleno 2006, continua sendo a escolha mais inteligente para quem quer ganhar bem e ter uma carreira que não derrete na primeira crise tecnológica. Bora lá? Para entender por que o Java é rei, você não pode só olhar o código, você tem que olhar para o motor. A gente está falando aí do caso da JVM, né? A Java Virtual Machine. Imagine que você está construindo um prédio. Muitas linguagens te dão tijolos, ou por exemplo, mas a o Java média te dá um exército de robôs que reconstrói a fundação do prédio enquanto as pessoas estão morando nele. O melhor disso tudo, sem que ninguém perceba. Isso é o que chamamos de JIT, ou Just in Time Compilation. Diferente de linguagens que são compiladas uma única vez e ficam estáticas, a JVM observa o seu código rodando. Se ela percebe que uma parte do código está sendo executado milhões de vezes, o famoso hotspot, ela recompila aquilo em tempo real para código de máquina puro, otimizando justamente aí para o hardware específico onde ela está rodando. Em linhas gerais, isso significa que muitas vezes um sistema Java que está rodando há 2 dias é mais rápido do que um sistema em C++ que não foi utilizado para aquele processador específico. Em 2026, com o Project Loom e as Virtual Threads, o Java resolveu o maior problema da computação moderna, a escalabilidade de threads. Antigamente, se você tivesse 10 mil usuários simultâneos, o seu servidor precisava de muita RAM para manter 10 mil threads do sistema operacional. Com as Virtual Threads do Java moderno, você pode ter milhões de threads rodando em um único hardware básico. Isso destruiu o argumento de que linguagens como o Go eram as únicas capazes de lidar com alta concorrência. A linguagem Java, então, se adaptou. Ela não apenas sobreviveu à era da nuvem, ela se tornou o dono dela. E agora, a parte mais importante para quem quer realmente escolher uma tecnologia. Vamos falar aí de dinheiro, sem mimimi. Por que o Java paga melhor na média do que PHP ou JavaScript para iniciantes e intermediários? A resposta está na aversão ao risco. Grandes corporações não suportam instabilidade. Se um site de uma startup de entrega de comida cai por 10 minutos, é ruim, mas não é o fim do mundo. Agora, se o sistema de compensação de um banco central cai por 10 minutos, a economia de qualquer país entra em colapso. O Java oferece o que a gente chama de estabilidade de ecossistema. O código que eu escrevo hoje na versão do Java 21 vai funcionar com pouquíssimas alterações em versões futuras. E é por isso que as empresas criam sistemas que duram 15 e 20 anos. Ah, Emerson, mas eu não quero mexer em código velho. Meu amigo, minha amiga, código velho em uma grande empresa é o que paga o seu bônus de 4 salários no final do ano. Trabalhar com Java em 2026 é justamente entender que você faz parte de uma infraestrutura crítica. Você não está apenas fazendo um botão brilhar, você está orquestrando microserviços que processam bilhões de requisições. E aqui entra o Spring Boot. Se o Java é o rei, o Spring é a sua armadura. Ele padronizou a forma como o mundo corporativo constrói APIs. Hoje, se você sabe Spring, você tem um passaporte carimbado para qualquer país do mundo. A demanda por devs Java Spring na Europa e nos Estados Unidos é tão absurda que as empresas estão contratando brasileiros remotamente pagando em dólar, simplesmente porque não existe profissionais qualificados o suficiente para a complexidade que o Java exige. Agora, imagina você ganhar em dólar e gastar em real. Pois é. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Se algo é fácil demais de aprender, o seu valor de mercado tende a ser 0. Ou seja, tudo o que é mais complicado de aprender tem muito mais valor. Pode parecer algo intuitivo até, mas o que eu vejo aqui nos comentários e até em alguns grupos é a galera tudo migrando para tecnologias que são mais fáceis de aprender. A gente pode ver isso acontecer com o mercado de front-end nos últimos anos. Uma enxurrada de pessoas fizeram bootcamps de 3 meses de React e saturou a base da pirâmide. O resultado, salários de entrada
entrada caindo e exigência subindo. O Java tem uma barreira de entrada natural, ele é tipado, ele é rigoroso, ele exige que você entenda de orientação a objetos, design patterns, solid e arquitetura. O Java não te deixa fazer gambiarras, facilmente pelo menos. Ele te força a ser um engenheiro, não apenas um digitador de código. E isso acaba assustando o curioso. O cara que quer dinheiro fácil desiste no primeiro erro de null point inception, ou quando precisa configurar um ambiente mais complexo. E é exatamente por isso que quando você atravessa essa barreira, você encontra o oceano azul para nadar de braçada. No Java não tem exércitos de desempregados, tem empresas brigando por profissionais que saibam como a JVM funciona, como otimizar uma carry no Hibernate e como garantir a segurança de uma aplicação com Spring Security. Quando você escolhe o Java, você está escolhendo o caminho mais difícil no início, mas o mais estável para o resto da sua vida. Sei que você está pensando, mas Emerson, com o ChatGPT e o Copilot, por exemplo, né, ou outras IAs, a linguagem ainda vai ter essa importância? A IA não vai escrever tudo pra gente? Deixa eu te contar um segredo. Bom, uma coisa que as pessoas tendem a não saber sobre o Java, nem sobre essa questão de inteligência artificial. A IA é excelente para poder gerar scripts rápidos em Python ou em componentes simples em React. Mas quando você pede para uma IA projetar uma arquitetura de microserviços distribuídos em Java, como transações e mensageria via Kafka, ela começa a alucinar. Sistemas Java são complexos por natureza. Esses sistemas que eu estou falando aqui no caso precisam de no mínimo visão de contexto, entendimento de regras de negócios pesadas e segurança. A IA vai ser a sua assistente para escrever o código repetitivo, o famoso boilerplate, mas ela nunca vai substituir o arquiteto que entende como o ecossistema Java se integra. Na verdade, o Java está na vanguarda da IA corporativa com projetos como o Spring AI. As empresas não vão jogar seus dados sigilosos em qualquer script. Elas vão usar integrações robustas e seguras em Java para conectar os seus sistemas legados aos modelos de linguagem. Ou seja, a IA só aumentou a importância de quem domina linguagens estruturadas e seguras. Se você chegou até aqui, você entendeu que o Java não é apenas uma linguagem, é uma escolha de carreira de longo prazo. Mas como você pode fazer para não se perder? O maior erro dos iniciantes é tentar aprender tudo ao mesmo tempo. Então, eles começam com Java, pulam para Spring, tentam entender, aprender, no caso ali, o Docker, Kubernetes, AWS e não dominam nada. O segredo está nos fundamentos. Então, o que você vai fazer? Você vai focar de agora em diante em 3 passos importantes. O primeiro passo é lógica e sintaxe. Você precisa entender como o Java pensa, tipagem, fluxo, exceções. O segundo passo é POO, ou Programação Orientada a Objetos. Sem isso, você será um eterno copiador de código no Spring. E o terceiro passo é dominar o ecossistema do Spring, só depois de ter a base bem formada. E foi por ver tanta gente boa se perdendo nesse caminho que eu criei o meu curso, os Fundamentos da Programação com a linguagem Java. Eu não ensino apenas a escrever código, eu te ensino a base que as empresas que mais pagam realmente vão exigir de você. Prepara você para o mercado real, o mercado de 2026, onde o amadorismo não tem mais espaço. Sem contar que você terá acesso ao nosso grupo de estudos com outros alunos que irão te ajudar a tirar suas dúvidas sempre que surgir. O link para você conhecer o meu curso de perto está aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Ou você pode clicar aqui nesse cardzinho para ir direto para a página e conhecer tudo o que você vai aprender. Então clique aqui que a gente se vê lá em alguns instantes. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Agora eu vou mostrar para você como instalar o plano de Windows. A gente vai seguir junto passo a passo, desde baixar o arquivo até realmente estar com ele instalado. Eu já estou com o meu PC com o Windows aqui. Eu vou deixar esse link para você clicar e vir diretamente nessa página aqui junto comigo. Então, indo um pouquinho para baixo, você encontra aqui o Windows Server. Essa é a versão que a gente vai instalar. É a versão gratuita do Windows. Você tem aqui o Select Package. Clicando nesse botãozinho verde aqui, ele vai liberar umas opções para você escolher aqui embaixo para a gente fazer o nosso download. Então, primeira coisa, versão. A gente está na versão 7. Pode escolher aqui a que tiver escrito Current, que é a versão atualizada, é a última lançada agora no computador, é a 7.9.2, mas se tiver as outras também, se tiver uma mais atual, pode ir lá no computador. Plataforma, ele já selecionou aqui para mim, é o sistema operacional. Eu vou de Windows X64, que é a versão que será utilizada para o Windows. E aqui na parte de package, você pode escolher entre zip e MSI. Vamos de MSI. E agora, simplesmente clicar em download.
Já está baixando aqui meu arquivinho. Então nós temos aqui o MongoDB Windows, tal, e algumas coisinhas no final, no caso a versão, sign e tudo mais. Dá um duplo clique aqui, clica 2 vezes para a gente começar a executar esse instalador, tá? Deixa eu fechar essa outra coisa aqui. E agora vai ser bem simples, a gente vai passar etapa por etapa junto. Primeiro aqui ele dá boas-vindas. Esse é o Wizard, que é um programinha que vai te auxiliar a instalar o MongoDB. Vamos dar um next nele. Nós temos aqui um termo de licença, você pode ler com calma aqui depois. Eu vou aceitar aqui, dar um next. E agora você tem uma opção, você pode escolher a instalação completa ou a instalação customizada. Vai por mim? Vamos de completa, que ele já vai instalar tudo bonitinho pra gente, não precisa inventar muita moda não. Agora nessa outra parte a gente vai configurar o serviço. Você pode instalar como um network service, se você é um usuário de internet, ou você pode utilizar um local ou domain. Vamos instalar o network service, é mais simples para a gente utilizar, tá? E aí ele vai ter aqui o nome do serviço, no caso ele já colocou o MongoDB, recomendo que você deixe naturalmente essas configurações, tá? E você tem também o Data Directory e o Log Directory, que são eles ali. Ou você pode escolher, mas dá um duplo clique aqui, clica 2 vezes para a gente começar a executar esse instalador, tá? Deixa eu fechar essa outra coisa aqui. E agora vai ser bem simples, a gente vai passar etapa por etapa junto. Primeiro aqui ele dá boas-vindas. Esse é o Wizard, que é um programinha que vai te auxiliar a instalar o MongoDB. Vamos dar um next nele. Nós temos aqui um termo de licença, você pode ler com calma aqui depois. Eu vou aceitar aqui, dar um next. E agora você tem uma opção, você pode escolher a instalação completa ou a instalação customizada. Vai por mim? Vamos de completa, que ele já vai instalar tudo bonitinho pra gente, não precisa inventar muita moda não. Agora nessa outra página a gente vai configurar o serviço. Você pode instalar como um network service, como se fosse um usuário de internet, ou você pode utilizar um local ou domain user. Vamos instalar o network service, é mais simples para a gente utilizar, tá? E aí ele vai ter aqui o nome do serviço, no caso ele já colocou o MongoDB, recomendo que você deixe naturalmente essas configurações, tá? E você tem também o Data Directory e o Log Directory, que são eles ali, onde o MongoDB vai guardar os dados e onde que ele vai guardar os arquivos de log. Dá uma olhadinha que ele já tenta gravar ali, ó, no Program Files, MongoDB, Server, coloca a versão do MongoDB, e aí você tem o /data, para guardar os dados, e o /log para os logs. Não precisa fazer nada com isso, pode deixar aí tranquilamente, mas só para você saber onde que estão as coisas aqui. Vamos dar um next. E agora você tem uma caixinha aqui que deve vir instalada por padrão, que é o install MongoDB Compare.